Ela teve tudo o que uma criança podia sonhar: fama, sucesso, fortuna. Mas por trás das câmeras, Larissa Manoela não era dona nem do próprio nome. Milhões em contratos, uma carreira inteira construída. E mesmo assim, ela só descobriu aos 22 anos que tudo que conquistou estava nas mãos de outras pessoas. A pergunta que não quer calar é: como uma das atrizes mais amadas do Brasil se tornou refém da própria fama? E como ela teve coragem de romper com tudo, inclusive com a própria família? Porque enquanto o Brasil assistia aos sucessos dela na televisão, Larissa vivia uma realidade que parecia saída de um filme de suspense. Imagine descobrir que você trabalhou a vida inteira, mas não tem nada no seu nome, que você construiu um império, mas não tem as chaves do castelo, que você é famosa, rica, bem-sucedida, mas não tem autonomia nem para escolher o que fazer com o próprio dinheiro. Parece absurdo, né? Mas acontece mais do que você imagina. E não só com celebridades, mas com qualquer pessoa que cresce sendo administrada por alguém, que vive sendo protegida de uma forma que mais limita do que liberta, que acaba virando prisioneira da própria vida, sem nem perceber. A história da Larissa é sobre isso, sobre descobrir que às vezes, quem mais te ama pode ser quem mais te controla, e que crescer significa ter coragem de romper, mesmo quando isso significa ficar sozinha. Fica até o final, porque essa história vai muito além de brigas públicas. É sobre controle, amadurecimento e libertação. E talvez, no final, você descubra que também precisa se libertar de alguma coisa. Larissa Manoela começou a trabalhar com 4 anos de idade. Com 6, já fazia comerciais e desfilava em passarelas. Com 10, estava nas novelas e filmes que marcaram gerações. Mas enquanto o Brasil se encantava com a menina carismática da televisão, nos bastidores, uma realidade muito diferente se formava. Larissa era uma marca, e essa marca estava sendo administrada pelos próprios pais. Pense comigo. Quando você tinha 4 anos, o que você fazia? Brincava no quintal? Assistia desenho? Chorava quando não queria ir à escola? Larissa, aos 4 anos, já estava em estúdios, decorando falas, seguindo direções, sendo profissional. Enquanto outras crianças aprendiam a amarrar o sapato, ela aprendia a lidar com câmeras, holofotes e pressão. E aqui está o primeiro problema. Quando você transforma uma criança em fonte de renda, você não está criando uma filha, você está criando um produto. E produtos são administrados, não educados, são controlados, não orientados. Ela mesma revelou que, por anos, não tinha acesso ao próprio dinheiro. E o mais chocante, descobriu que sequer possuía imóveis ou investimentos em seu nome. Imagina o choque. Você trabalha desde os 4 anos, ganha milhões. Estrela filmes, novelas, peças de teatro. Seu nome está em produtos, roupas, brinquedos. Você é uma das pessoas mais conhecidas do país. E aí, aos 22 anos, descobre que não tem nada. Literalmente nada no seu nome. Que toda a sua vida foi construída, mas não é sua. É como se você descobrisse que a vida toda foi funcionário de uma empresa que você achava que era sua, que você trabalhou, suou, se dedicou, mas alguém ficou com os lucros, e esse alguém eram as pessoas que mais deviam te proteger. Como dizia Simone de Beauvoir, a opressão não se reconhece como tal quando é embalada em afeto. E essa frase resume tudo, porque não era malícia, não era maldade, era proteção, era cuidado, era amor, mas era também controle absoluto. O ápice do sucesso de Larissa veio junto com sua maior prisão. Ela era a queridinha da mídia, mas não podia fazer escolhas pessoais. De contratos com emissoras, produtos licenciados, roupas, eventos, tudo era gerenciado por seus pais, e nada era completamente seu. Ela era uma empresa administrada por terceiros, mas vamos entender o que isso significa na prática. Larissa não podia escolher com quem namorar, não podia decidir que tipo de personagem interpretar, não podia escolher onde morar.
Não podia nem mesmo decidir como gastar o dinheiro que ela mesma ganhava. Cada decisão passava pelo conselho administrativo, que eram os pais. Cada contrato era assinado por eles. Cada negociação era feita por eles. Ela era a estrela, mas não era a dona da estrela. E o pior, ela foi crescendo achando que isso era normal. Porque quando você cresce numa estrutura, você acha que aquela estrutura é a única forma de viver. Quando você cresce sendo controlada, você acha que controle é proteção. Quando você cresce sem autonomia, você nem sabe que deveria ter autonomia. Foi só quando ela começou a ver outras pessoas da idade dela, que tinham suas próprias contas bancárias, que faziam suas próprias escolhas, que tomavam suas próprias decisões, que ela percebeu algo estava errado. Até que um dia, ela resolveu perguntar: por que eu não tenho autonomia sobre minha vida? E foi aí que tudo desmoronou. Porque essa pergunta simples, quebrou a estrutura inteira. Ela não estava mais aceitando ser protegida. Ela estava exigindo ser respeitada. Ela não queria mais ser cuidada como criança. Ela queria ser tratada como adulta. Discussões internas viraram matéria de capa. Conflitos familiares se tornaram público. E a decisão mais difícil da vida dela foi tomada: romper com os pais, para ser dona de si mesma. E aqui está o ponto mais difícil da história. Porque não é fácil brigar com quem você ama. Não é fácil confrontar quem te criou. Não é fácil dizer não para quem sempre disse sim por você. Mas às vezes é necessário. No meio dessa tempestade, fica aqui uma reflexão para quem está assistindo. Quantas vezes você já abriu mão da sua liberdade para não decepcionar alguém? Quantas vezes você deixou de fazer o que queria porque alguém disse que era pelo seu bem? Quantas vezes você aceitou ser controlada porque era mais fácil do que brigar? Quantas vezes você viveu a vida que outros planejaram para você, ao invés de viver a vida que você queria? Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo. Chegou minha hora. A decisão de Larissa foi corajosa. Ela trocou o conforto pelo incômodo, trocou o silêncio pela verdade e decidiu reconstruir a própria vida. Dessa vez, como adulta, abriu mão de contratos milionários, reformulou sua imagem, assinou seus próprios projetos e, finalmente, teve o controle da própria conta bancária. Mas deixa eu te contar o que isso significou na prática. Larissa teve que aprender a fazer coisas que uma pessoa de 22 anos já deveria saber. Ela teve que aprender a gerenciar dinheiro. Teve que aprender a negociar contratos. Teve que aprender a tomar decisões sozinha. Teve que aprender a lidar com as consequências das próprias escolhas. Porque quando você é protegida demais, você não desenvolve as habilidades necessárias para se proteger. Quando alguém sempre decide por você, você não aprende a decidir. Quando alguém sempre resolve seus problemas, você não aprende a resolver. E foi exatamente isso que aconteceu. Larissa teve que crescer de uma vez. Teve que virar adulta do dia para a noite. Teve que assumir responsabilidades que já deviam ser dela há anos. Mas isso teve um preço. Críticas, julgamentos e até o afastamento dos próprios pais. Porque quando você decide ser livre, nem todo mundo vai apoiar, especialmente quem se beneficiava do seu controle. Quando você decide crescer, algumas pessoas vão tentar te fazer se sentir culpada. Vão dizer que você é ingrata. Vão dizer que você esqueceu de onde veio. Vão dizer que você mudou. E talvez você tenha mesmo mudado. Talvez você tenha deixado de ser controlável. Talvez você tenha deixado de ser conveniente. Talvez você tenha deixado de ser útil, da forma que elas queriam. Nietzsche dizia: tornar-se quem você é exige coragem para decepcionar quem esperava que você fosse outra coisa. E essa é uma das frases mais poderosas que existem, porque ela resume o preço da liberdade. O preço de ser você mesmo. O preço de crescer. O preço de se libertar. Você vai decepcionar pessoas. Você vai frustrar expectativas. Você vai quebrar padrões. E isso vai doer. Mas é o preço que você paga para ser livre. Capítulo 4.
A dona da própria história. Hoje, Larissa Manoela mostra que não é apenas uma atriz. Ela é uma mulher que ousou quebrar padrões, questionar estruturas e dizer basta, mesmo quando isso parecia ingratidão. Ela entendeu que crescer é assumir o risco da rejeição, mas também o privilégio da liberdade. E o resultado? Ela está mais forte do que nunca, mais autêntica do que nunca, mais ela mesma do que nunca. Porque quando você para de tentar agradar todo mundo, você finalmente consegue agradar a si mesmo. E o mais importante, ela inspirou uma geração inteira de jovens, que talvez também estejam presas em laços de amor, que mais controlam do que acolhem. Porque a história da Larissa não é só sobre ela, é sobre todas as pessoas que vivem sob controle, sobre todos os filhos que viram fonte de renda, sobre todas as pessoas que cresceram sendo protegidas demais, sobre todos que precisam aprender a ser livres. E talvez, sobre você também. Talvez você também esteja vivendo uma vida que não é sua. Talvez você também esteja sendo controlada por amor. Talvez você também precise ter coragem de decepcionar para finalmente se encontrar. Porque às vezes, o maior ato de amor é escolher a si mesmo. E não tem nada de egoísmo nisso. Não tem nada de ingratidão nisso. Tem coragem. Tem maturidade. Tem amor próprio. Tem a compreensão de que você não pode amar ninguém de verdade se você não aprender a amar a si mesmo primeiro. Se essa história te tocou, se em algum momento você já se sentiu sem voz, então comenta aqui embaixo. Agora sou eu por mim. E se inscreve no canal, porque só assim conseguimos continuar contando histórias que ninguém mais tem coragem de contar. Porque aqui a gente não tem medo de falar sobre os assuntos difíceis, não tem medo de questionar estruturas, não tem medo de mostrar que às vezes quem deveria te proteger está te limitando, que às vezes crescer dói, mas que é necessário. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história fez sentido para você. Talvez você também precise se libertar de alguma coisa. Talvez você também precise ter coragem de decepcionar, para finalmente se encontrar. Talvez você também precise escolher a si mesmo. E se você ainda depende da permissão dos outros para viver a sua vida, talvez esse vídeo tenha chegado na hora certa. Talvez seja a hora de parar de pedir permissão. Talvez seja a hora de começar a tomar decisões. Talvez seja a hora de assumir o controle da própria vida. Talvez seja a hora de crescer. Mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. Mesmo que isso signifique recomeçar. Porque no final das contas, a única pessoa que precisa estar orgulhosa da sua vida é você. A única pessoa que precisa estar feliz com suas escolhas é você. A única pessoa que precisa estar em paz com quem você é você. E se você ainda não chegou lá, talvez seja a hora de começar.